paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que assiste os nossos vídeos e não é inscrito no nosso canal, por gentileza, é só clicar aí abaixo e você se inscreve no nosso canal, nesta plataforma digital, e você tem o acesso ao nosso conteúdo aqui postado na plataforma. O nosso assunto aqui é um assunto genuíno, um assunto que está alinhado ao Evangelho, né? A doutrina apostólica. Trazemos aqui os assuntos magníficos da nossa fé. Deus abençoe todos que têm compartilhado os nossos vídeos e têm feito seus comentários, porque são muito importantes para o nosso canal. Nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a suficiência de Cristo, né? O nosso texto que nós vamos abordar aqui hoje está em Colossenses, no capítulo 1, do verso 13. Vamos ver aqui do verso 13 até o verso 23. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visível e invisível, seja trono, seja soberania, seja principado, potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que estão sobre a terra, que estão no céu. E a vós outros também, em outrora, eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas más obras. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos e irrepreensíveis, inculpáveis e irrepreensíveis, e é que permaneceis na fé, alicerçado e firme, e não vos deixardes afastar da esperança do Evangelho, que consiste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, sou ministro. Irmão, aqui é uma carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Por que esta carta foi escrita? Qual é o teor dessa carta? Qual é o problema que estava havendo em Colossos? Porque Paulo, aqui, do verso 13 ao 23, aqui ele aborda os 6 atributos de Cristo. Por que que ele coloca aqui no começo da carta os 3 atributos de Cristo? 6 atributos. O que é que está passando em Colossos? Colossos é uma cidade na Ásia Menor, hoje Turquia,
E ali tinha as 3 cidades, Laodiceia, Colosso e Herápolis. Tanto João lá no capítulo 3 de Apocalipse, do verso 14, 22, ele aborda o problema de Laodiceia. Né? E ele fala que fosse quente, ou morno, ou frio, fosse morno, vomitaria da boca. Herápolis tinha as águas quentes, as águas termais, que servia, as pessoas tomavam banho ali, e as águas termais nós sabemos que ela cura também enfermidades. Colossos era a cidade das águas frias, das águas saudáveis. E Laodiceia era a cidade das águas amargas. Né? Então João usa todo desse contexto. E nesse contexto aí está também a cidade de Colossos. Paulo estava na prisão, estava preso. Essa carta nós só temos ela por causa da prisão de Paulo, igual a carta de Timóteo, Filemão, Filipenses. Nós temos essas cartas por causa da prisão de Paulo. E Epáfras escreveu mostrando o problema que estava tendo em Colossos. Que problema era? O desvio doutrinário. Né? Os crentes de Colossos tinham saído da fé verdadeira e estavam se apropriando de uma fé falsa. Então Paulo escreveu essa carta para corrigir os desvios doutrinários que estava tendo lá em Colossos. E qual era os desvios? Quando nós lemos capítulo 2, do verso 15 ao 18, nós vemos ali que os crentes que tinham vindo do judaísmo, que tinha se convertido a Deus, eles estavam adicionando a sua fé, o sábado, as luas novas, né? Ele estava adicionando o judaísmo, a sua fé. E outro mais, e no verso 18, fala que eles estavam se metendo em culto dos anjos, estava debalde na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça. Então a igreja estava saindo de Cristo e estava partindo para adorar os anjos. Eles estavam substituindo Cristo pelos anjos. Então Paulo aqui, no capítulo 1, do verso 13 ao 23, ele vai enfatizar a grandeza de Cristo, a suficiência de Cristo. Só Cristo é suficiente. Só Cristo, ele tem a primazia na vida da igreja. Então, no começo da carta, aqui, ele vai falar que Deus nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Reino, aqui enfatizado só o de Cristo. O diabo não é rei, é príncipe. Por isso que ele enfatiza: Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como aconteceu isso? Através da redenção, da obra redentiva, através do sacrifício de Cristo. Nossos pecados foram perdoados, nós fomos declarados justos no tribunal de Cristo
e automaticamente fomos deixados de ser escravos de Satanás e fomos convertidos em servo de Cristo. Fomos transportados, fomos tirados de uma esfera pecaminosa, de uma esfera de perdição, de uma esfera de condenação e fomos salvos. Salvos de quê? De que Cristo nos salvou. Ele nos salvou do domínio do pecado. Do domínio do pecado. Somos salvos do domínio do pecado. Somos salvos em 3 esferas. Somos salvos do domínio do pecado pela justificação. Estamos sendo salvos do poder do pecado pela santificação. E seremos salvos por completo na glorificação. Lá nós seremos salvos da presença do pecado. Então, aqui no verso 15, o apóstolo Paulo aqui ele vai enfatizar o primeiro atributo de Cristo. Que ele fala, este é a imagem do Deus invisível. O que significa ser a imagem do Deus invisível? Essa não é necessariamente uma pergunta difícil, mas há nela certo aspecto que muitas vezes não é enfatizado, embora o assunto possa estar ligado a Gênesis 1:27, onde é declarado que Adão e Eva foram criados à semelhança de Deus. Dificilmente haverá qualquer dúvida de que Jesus seja a imagem de Deus, porém, de maneira muito mais grandiosa, singular, a menção de que Cristo é a imagem de Deus aparece apenas 2 passagens. 2 Coríntios 4:4, Colossenses 1:15. Nós analisaremos também as passagens que mencionam os cristãos como sendo a imagem de Deus. Cristo. Primeiro, Cristo é a imagem de Deus. Em 2 Coríntios 4:4, Paulo declarou o motivo pelo qual algumas pessoas rejeitam seu evangelho. Em resposta a ele, constatou a obra do Deus desta era com a obra do Deus verdadeiro. De um lado, as pessoas rejeitam o evangelho porque o Deus desta terra os cegou para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Verso 4. Esse verso sugere que Cristo, sendo a imagem de Deus, tem sua própria glória, que é revelada no evangelho. Por outro lado, Deus é o Deus que das trevas criou a luz. Essa luz acaba com a cegueira humana, fazendo com que a luz brilhe em nosso coração. Essa luz nos ilumina por inteiro e nos capacita a ver pela iluminação do conhecimento a glória de Deus da face de Jesus Cristo. A face de Cristo é outra maneira de nos referirmos a Ele como sendo a imagem de Deus. Nesse caso, Cristo, como a imagem de Deus, revela a sua glória. Isto é o caráter de Deus, nesse verso, a designação de Cristo como a imagem de Deus. Indica suas 2 naturezas. Ele é divino e a sua função é revelar a glória de Deus. Há um mundo de pecado em conflito com Deus desta era. Segundo, Cristo, a imagem de Deus, Colossenses 1:15, pertence ao que é declarado por 2 partes de um hino cristão, Colossenses 1:15 e 20. A primeira é a respeito do significado cósmico de Cristo, verso 15 e 17. E a segunda sobre a obra da redenção, verso 18 e 20. Em uma narrativa que descreve
uma harmonia cósmica quase imperceptível se transforma em uma rebelião que finalmente Cristo, como imagem de Deus, muitas vezes é esquecida do contexto da criação do cosmos. Cristo é apresentado como a imagem de Deus visível, o primogênito de toda a criação. O título primogênito indica sua preeminência sobre a criação. O título imagem de Deus claramente indica seu papel cósmico de mediador e revelador do Deus invisível a toda a criação. Em outras palavras, quando tudo foi criado, o Filho foi instituído como o único meio de revelar o caráter de Deus aos cosmos. Aqui, o termo imagem não significa semelhança, mas designa a natureza de Cristo como exata manifestação do Deus invisível. Então, irmão, imagem de Deus é a manifestação exata do Deus invisível. Cristo falou lá em João capítulo 1, verso 18, falou: ninguém viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez revelar. No Velho Testamento, Deus não aparecia na primeira pessoa, mas na segunda pessoa do singular. Por isso, o Deus que apareceu lá na sarça para Moisés era Cristo. Era chamado Yahvé, Senhor Jeová. Era o próprio Cristo. Agora alguém pode dizer, como se o Deus do Novo Testamento era Cristo, e como Cristo orou para o Pai, então ele estava orando para si mesmo? Não, irmão. Quando fala que Cristo orou para o Pai, ele estava numa posição menor do que Deus. Ele estava na sua humanidade, não na sua essência de Deus. Né? Quando ele orou para o Pai, fez a oração do Pai Nosso, ali ele estava na humanidade, ali ele estava numa posição inferior, né? Mas aqui no Velho Testamento ele está na posição da essência do Deus Todo-Poderoso. Então, primeiro, Paulo aqui apresenta o primeiro atributo. Agora vamos para o segundo. Segundo atributo. Segundo o atributo de Cristo, fala que ele é primogênito de toda a criação. Não significa que ele foi criado, porque o primogênito é aquele que é gerado no ventre da mãe, é o primeiro filho, que não significa que ele foi o primeiro criado. A palavra primogênito aqui não significa o primeiro a ser criado, significa aquele que tem a primazia. A expressão mais correta não é primogênito de toda a criação, mas é primogênito sobre toda a criação, porque os versos seguintes vai explicar porque ele não é a primeira pessoa criado, que é o conceito de criador. Veja, aqui é um conceito de herdeiro, aquele que criou tudo e ele se fez herdeiro, ele se fez a preeminência. Veja o 17, pois nele foram criadas todas as coisas, que é no céu, na terra, visíveis, tronos, invisíveis, seja trono, seja soberania, seja principado, potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Então, irmão, primogênito aqui transmite o conceito, não de o primeiro criado, mas transmite o conceito de criador,
de criador, não de uma criatura, né? O próprio texto aqui que está falando que tudo foi criado por ele e para ele. Agora, ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Aqui ele vai falar da manutenção, que Deus é o mantenedor de toda a criação. Porque Deus criou todas as coisas nos 7 dias, depois do 7º dia, entra em ação o atributo da providência, o atributo da manutenção. Depois dos 7 dias, Deus não cria nada, apenas pelo seu poder de manutenção, ele vai dar manutenção à sua criação, né? Então vai conservar todas as coisas, né? Os seres criados, as aves, os pássaros, os répteis, os peixes, né? A própria terra. Então entra, aí, irmão, entra em ação a obra da manutenção. Deus dando manutenção para a criação. Aí vamos a outro atributo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, cabeça. O que é? Ele é o dono. Ele é o dono da igreja. É ele que conduz a igreja. Por isso, a igreja está habilitada pela cabeça. A cabeça é que ela habilita a igreja para continuar sua missão na terra. Por isso que a igreja não morre, não se despedaça, não se desfaz, porque tem algo muito poderoso, gigantesco, que mantém a igreja, que sustenta a igreja, que sustenta os seus filhos, que sustenta as suas filhas, que habilita a cada um com a vida eterna, com poder, com virtude, com glória, para vencer os desafios que cruzam no caminho da igreja. A igreja vence, irmão, porque a igreja foi habilitada por Cristo. Cristo disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, a cabeça é que habilita a igreja. Então, o apóstolo Paulo, aqui ele está enfatizando, mostrando para a igreja voltar para os trilhos, voltar para a cabeça. Porque a igreja estava saindo fora dos trilhos de Cristo. Estava substituindo Cristo pelos anjos. Estavam adorando os anjos. Então, Paulo escreveu essa carta para corrigir, irmão, para corrigir estes erros graves. Porque ali, adorando anjos, ali estava sendo um corpo sem cabeça. E ainda, irmão, estava entrando, primeiro, o judaísmo. Segundo, o gnosticismo. E terceiro, ele estava querendo criar outra coisa, que nós nem sabemos o que vai dar. Uma mistura de gnosticismo com judaísmo. Então, irmão, isso daqui é uma palavra com muita riqueza, com muitos elementos de poder, de graça, de glória, para revestir
os santos de Deus, nessa luta, nessa batalha que temos diante de nós. Nós estamos diante de um desafio, irmão, de um desafio do mal, das potestades, das ideologias que estão aí no cenário, atacando o povo, atacando as crianças. Então, isso daqui, irmão, Cristo é suficiente. Nós não precisamos de outra revelação, a não ser a de Cristo. A de Cristo é absoluta, ela é suficiente para nós. Tem muitos que não se contentam com Cristo, querem partir para outro lado, né? Para as visões, para as revelações de egos humanos, né? Querendo dizer que Cristo não é suficiente. Foi igual Filipe perguntou para o Senhor: mostra-nos o Pai. Filipe, tenho estado tanto tempo convosco, não tem me conhecido? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. As obras que eu faço é o Pai que faz. Querendo dizer, eles não estavam suficientes, irmão. Com Cristo queria algo a mais. Então, algo a mais não existe, irmão. Não existe. Tanto que aqueles que se apropriam da suficiência de Cristo são crentes maduros, são crentes de raiz, são crentes iluminados pelo Evangelho, pela a glória de Deus. E aqui fala também que ele é o primogênito entre os mortos. Por que, irmão, ele é primogênito entre os mortos? Porque ele foi o primeiro a ressuscitar. Mas não teve outros que ressuscitou primeiro do que ele? Não teve a viúva de Serepta, não teve o filho da viúva de Naim, não teve Lázaro. Irmão, ele é primeiro ao ressuscitar com corpo glorificado. Em Coríntios fala que primeiro a ressuscitar, a primícia. Cristo é a primícia. É um contexto que é tirado lá de Levítico, da colheita. Aquela primeira parte que tirava da colheita se chama primícia. E aquela parte maior se chama a colheita geral. Então, aqui a Bíblia apresenta Cristo como primogênito dos mortos. Nós vamos ressuscitar, ter corpo glorificado, porque ele ressuscitou. Porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude. Aqui é o outro atributo, o atributo da plenitude. Por que da plenitude? Porque ele tem todos os instrumentos necessários para executar a obra da salvação. Então, estou trazendo, meus queridos irmãos, esta exposição aqui para animar, encher o teu coração da plenitude de Deus, da plenitude de Cristo. Você pode estar na guerra que tiver, no bombardeio que tiver, só que a sua guerra é fichinha diante da pregação dessa palavra que Deus está mandando aqui para te fortalecer o teu coração e dizer que Deus está contigo nesta caminhada na terra. Fique com Deus, ósculo santo, no vosso coração.